Olá, hoje é quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022. Sou Rafael Gomes de Castro, diretor-presidente da Unimed Petrópolis, e a gente está aqui atendendo uma solicitação não só dos nossos clientes, mas como da imprensa, do público em geral, devido àquele serviço social que nós fizemos para toda a população em relação a trazer informação com credibilidade durante os piores momentos da pandemia de Covid, lembrando que ela não passou, mas sobretudo com o aumento do número de casos de influenza que a gente está tendo dentro do nosso município e já viu acontecer em outros lugares, sobretudo no Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, o mais importante que eu tenho para dizer a vocês é: se a gente está tendo um surto de influenza, é porque as medidas protetivas para o Covid sofreram um grande relaxamento. A via de transmissão dessas duas doenças respiratórias, desses dois vírus, seja o vírus do influenza, seja o vírus do Covid, eles se dão basicamente da mesma forma. Então a gente continua com aquela recomendação preventiva do uso de máscara, com as trocas ocasionais, principalmente se for utilização das máscaras de pano ou das máscaras que não a de isolamento respiratório, que é mais comum dentro dos ambientes de saúde, pelos profissionais de saúde. Então a máscara simples, a cada 4 horas, o ideal é que se troque. A higienização da mão, lembrando que o álcool em gel tem uma importância grande, mas serve também a higienização das mãos com água e sabão, e o isolamento social de uma forma diferenciada. A gente entende que não tem aquele isolamento absoluto, mas o distanciamento ele deve ser preservado. E a gente vê que com o número da vacinação aumentando, não só no nosso município, mas na região como um todo e no estado, com um status verde, ou seja, de baixíssimo índice de contaminação nesses últimos tempos, mesmo com a variante Ômicron, a gente viu que teve um certo relaxamento, um certo recrudescimento dessas medidas protetivas, né? Lembrando aí em relação ao Covid, a preocupação que se tem do ponto de vista de saúde pública e do ponto de vista de contaminação da variante Ômicron, é que estudos recentes têm demonstrado por que ela é menos mortal do que as variantes anteriores, sobretudo a Delta, e é exatamente porque parece que essa variante não ataca muito o pulmão. E isso a gente tem observado, ou seja, tem tido os casos positivos de Covid. Ainda a variante Ômicron é de estudo molecular, genético, então a gente não tem no dia a dia um teste que diferencia essas cepas, mas provavelmente é a cepa de predominância e circulação nesse momento, mas a gente não vê internação hospitalar e nem internação na UTI ou mortalidade como nós vimos em outros momentos. Estamos vendo um aumento sim no número de casos de criança, talvez por causa dessa transmissibilidade, fato esse que deve ser resolvido em breve com ampla campanha de vacinação nas crianças de 5 a 12 anos, e isso deve acompanhar então uma estatística de proteção conforme foi pelos adultos. Mas a doença ainda é circulante mesmo para aqueles que tomaram as suas doses regulares, e principalmente aqueles que ainda não fizeram a dose de reforço, mas também não exclui aqueles que fizeram a dose de reforço. Quanto ao vírus influenza, a gente tem surtos ocasionais, sendo que esse obviamente foi muito maior do que o esperado ou o habitual, mas ela não tem níveis de mortalidade que sejam diferentes de outras cepas que no passado fizeram parte de pequenos surtos. E as vacinações contra a gripe, elas vão modulando o organismo para que a gente tenha cada vez uma melhor resposta. Ela não evita que você tenha infecção, mas ela protege para que você não tenha as formas graves. Lógico que isso voltou a superlotar as emergências, inclusive a própria emergência do Hospital Unimed, o número de atendimentos quadriplicou, para quando não quintuplicou. Então isso obviamente gera uma saturação da capacidade de atendimento, mas todas as pessoas que procuram o nosso serviço estão sendo atendidas.
Não há uma necessidade específica de se saber claramente se é influenza, porque é uma doença autolimitante. Mas a gente continua com uma testagem importante em relação ao Covid, esse sim que interessa para a gente poder monitorar a evolução do quadro dos pacientes, como já disse, melhor do que no passado, tá? Estamos acompanhando toda a programação de política sanitária do município, seja no âmbito da vacinação, seja no âmbito da prevenção, bem como as orientações estaduais e do Ministério da Saúde, né? A gente vem cumprindo todos esses protocolos, mas ainda que traga muitas pessoas sintomáticas e desconforto, não parece que a gente vive um momento tão drástico quanto foi o pico da pandemia por Covid, principalmente dentro da variação Delta. Reforço, a gente precisa manter os cuidados de autoproteção, máscara, higienização das mãos e manter distanciamento social. Hoje, numa fusão, evitar aglomerações, evitar lugares muito cheios. E aí a gente hoje também tem uma preocupação com lugares em que você tem alimentação corrente, em que as pessoas estão aglomeradas e desprotegidas, obviamente porque precisam se alimentar. Mas a gente precisa entender como que a gente pode manter essa readaptação da vida social sem gerar novos e grandes riscos, vistos que as próprias autoridades têm tido aí uma certa dissonância em relação a grandes eventos menores. Acompanhamos recentemente a suspensão da temporada de cruzeiros, porque nós tivemos uma contaminação em massa dentro de um desses, né? Então a gente precisa estar muito atento porque não passou, né? E ainda ficará algum tempo com a necessidade das medidas de autoproteção, proteção individual, tá bom? Tendo alguma novidade, a gente traz para vocês novamente, mas o importante é que vocês estejam bem informados, com informação de credibilidade e, sobretudo, tenham orientações. Acompanhem as nossas mídias sociais, a gente vem ainda mantendo orientações em relação ao Covid e com a importância de se manter as medidas aqui já ditas de autoproteção individual, tá bom? Um grande abraço a todos.